Olá, olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do Studio A3D e hoje vamos aprender o comando hatch, o comando de achuras do AutoCAD. Então, para começar, vamos fazer aqui um retângulo não muito grande. Vou fazer alguns retângulos aqui e um círculo também. Muito bem. Então vamos lá. O comando hatch, você pode clicar aqui no botão da barra de ferramentas de desenho e aqui ele tem três opções: o comando de achura, o comando de achura em gradiente e também o boundary. O boundary ele simplesmente faz uma borda em volta de algum local que seja fechado, tá? Que tem as bordas definidas, você pode fazer um boundary e a gente já vai ver daqui a pouco. Então, começando pelo comando hatch, ele já vai mudar a tela aqui para o hatch creation. Então temos todas essas opções e a gente vai ver aqui uma por uma. Então a primeira coisa que ele pede ele vem aqui, ó, selecione os objetos, tá? Eu vou desligar aqui o Grid Mode, tá? Para a tela ficar mais limpinha aqui atrás. Então, ele pede para a gente selecionar os objetos. Então, você selecionando o objeto, ele já vai aplicar a achura selecionada. No caso aqui, ele vem pré-selecionada essa Angle. Então, clicou, ele já vai fazendo. Tá vendo que aqui ele não está colocando a achura no meio. Já vamos explicar o porquê disso. É só você ir clicando nos objetos ou então selecionar todos de uma vez. Então dei um Enter aqui, ele fechou o Hatch Creation. Eu vou selecionar aqui a achura, vou deletar para a gente fazer de novo. Clica aqui, seleciona todo mundo, está feito. Outro modo de fazer a achura. Aqui a gente, ele já sabe aqui o que é a achura, você só dá um Enter, tá? Se quiser usar o teclado. Então, você tem o Pick Points. O que é o Pick Points? Você vai dar um clique em uma área selecionada. Então, clicando aqui, ó, você pode ir fazendo pedaço por pedaço. E o legal do Pick Points é quando você para o mouse em cima daquela área, ele já te dá uma prévia. Quando que eu uso o Pick Points e quando que eu uso o selecionar objetos? Isso aí vai depender. Tá? Com o tempo você vai pegando o jeito para saber o que é melhor, porque às vezes você não tem você tem um desenho muito complexo e para você selecionar alguma coisa fica complicado. Eu vou explicar o básico aqui, daqui a pouco eu vou trocar para uma plantinha que a gente usa aqui de exemplo, e lá eu vou explicar mais alguns detalhes, umas dicas para vocês poderem ver melhor, entender melhor como é que funciona esse comando, tá? Então vimos aqui que a gente tem um Pick Points, que você vai clicando com o mouse, o Select Objects. E agora a gente tem o Remover. O Remover, se eu clicar nessa borda, ele vai removendo. Ó, isso aqui eu não quero. Então eu venho aqui e vou remover somente o espaço onde eu não quero a achura. Muito bem? Agora, os exemplos, os tipos de achura. Então a gente tem aqui. Ele está selecionada essa de ângulo, tá? Vamos selecionar essa aqui. O que acontece? Ó, ele já te mostra aqui. Então a gente pode ir clicando
Mas e se eu quiser trocar a achura? Muito bem, eu posso trocar. Eu posso vir aqui, colocar como tijolinho. Já que ele está numa escala muito grande, a gente pode vir aqui, tá? E diminuindo a escala dele, ó. Então põe ponto 25 ou ponto 0,25. Ah, agora deu. Então vai depender do tamanho do seu desenho também. Bom, no caso da textura ficar muito grande, né, da achura, desculpa, ficar muito grande, o que que acontece? Eu vou tentar medir aqui, ó, de um ponto até outro, tá? Por padrão, o CAD não liga o snap, tá? Aquele endpoint, midpoint, ele não liga na achura. Então você não consegue pegar exatamente o ponto aqui. Já vou dar uma dica para vocês de como ligar isso. Então aqui, ó, ele está com 5. Então esse tamanho aqui ele é muito grande, 5 metros que seja, né? Se essa parte de cima tem 30, aqui tem 5 metros. O que que acontece? Existe uma variável de sistema que chama, é o nome grande aqui, ó, measurement, acho que é assim que fala, tá? O que que acontece? Ela está em 0 ou em 1. Então, originalmente no CAD ela fica em 1 e você vai mudar aqui para 0. Isso significa que ele vai ficar em modo internacional ou em modo inglês, aquela medida do padrão internacional de medidas, né, em polegadas ou em metros. Quando acontece isso, se eu fizer novamente uma achura aqui e clicar aqui, aqui ele está com 0,025. Se eu vier aqui e mudar para 0,025, 0,25, o que que vai acontecer? Ó? Agora ele vai ficar bem minúsculo, tá? Muito pequeno mesmo. Por quê? Porque agora ele veio para o sistema métrico. Então esse é o sistema que a gente vai usar. Se eu medir aqui, daqui até aqui, olha lá, 20 centímetros, tá? Então isso aqui é o correto para a achura. Então, vocês já notaram que para a gente modificar alguma coisa aqui, é só você clicar na achura, ele já vai abrir o editor de achuras aqui. Então vamos pegar uma outra aqui. Só que agora ficou muito pequeno. Tá vendo? Ele nem aparece. Quando ele está muito pequeno assim, ele fica parecendo um sólido. É porque a escala aqui está muito pequena, tá? Então eu vou pôr 1.50 aqui, ó. Beleza. Agora já deu. Vou colocar 1 mesmo. Então a gente está aqui trabalhando com uma escala de 1. E vocês podem notar também que aquela caixinha nossa aqui das propriedades rápidas, você pode mudar por aqui também, tá? Então, vou colocar 2 aqui, ó, ele já muda. Outra coisa, o ângulo. Se eu colocar um ângulo aqui de 45, ele já vai mudar. Para a gente ver isso melhor, vamos aqui, ó. Então, aqui, ó, em 0, ele está desse jeito, e você pode também deslizar aqui, ó. Tá? Você pode ir mexendo aqui por essa barra, ela não tem muita precisão, mas se quiser digitar aqui, fica mais fácil. Tem também a transparência do hatch. Essa transparência, fiz a transparência aqui, vou dar um close. Bom, vamos lá, outra propriedade dele, aqui você pode mudar para sólido, que é o mesmo daqui. Você pode colocar o gradiente, esse padrão, ou um padrão definido pelo usuário. Isso aqui já é coisa um pouco mais avançada, eu vou deixar para explicar isso aqui em outra hora. Então o que que acontece? O sólido, ele vai ficar totalmente sólido mesmo. Então é como se você pintasse isso aqui, ó.
Ele é até um pouquinho mais difícil de selecionar depois, mas tudo bem. O padrão é o padrão que a gente está usando aqui, e o gradiente vou explicar daqui a pouquinho. Depois temos aqui, ó, os layers. Então você pode mudar a cor da camada, tá? A cor do layer que você está usando, você deixa o original do jeito que estava e muda só a cor dele por aqui. Ou você pode usar a cor do próprio layer. Esse by layer significa que se você só vai mudar a cor da sua achura quando você mudar a cor do layer lá na configuração de layers. Se você quiser mudar por aqui, é um jeito mais fácil. Então eu posso deixar ele verdinho. Por que está azul? Porque ele está selecionado. Tá? Então eu vou dar um ESC aqui, olha lá. Agora ele está do jeito que a gente deixou ele. Muito bem. Depois aqui a gente tem a cor de background, ou seja, a cor que ele vai colocar de fundo. Aqui está nenhuma. Se eu fizer isso, ó, eu consigo colocar uma cor com um sólido atrás daquilo, certo? Isso aqui é muito útil. Depois tem a transparência. Essa transparência aqui você pode deixar pela transparência do layer, tá? Que ele vai ficar mais transparente, hora a hora. Ou você pode, pela transparência do bloco, caso você coloque um bloco no desenho, ele já vem com a transparência com que o bloco foi criado. Ou você pode colocar uma transparência aqui. Vamos colocar aqui bem transparente. Dá um close. Aqui na tela não está aparecendo, mas na hora de impressão ele vai aparecer. Agora esse Set Origin. Então você vai fazer a origem da sua achura em um certo ponto. Para que serve isso? Vamos mudar aqui para um quadriculado. A gente tem o net. Aqui, ó. Cadê? Então aqui, ó, mudando para o net. Então eu vou colocar aqui maior, tá? Vou colocar um 10 aqui. E veja bem, você fez a achura de um piso, por exemplo. Só que o piso, a gente nunca vai assentar ele desse jeito. Ele vai assentar o primeiro piso coladinho aqui no começo do seu ambiente. Então a origem serve para quê? Você clica aqui e aqui embaixo tem o Set Origin, que você pode clicar num ponto. E aqui embaixo já tem alguns presets. Tá? Então a gente quer a origem no top left, ou seja, a parte de cima à esquerda. O que aconteceu? Ele está fazendo acima à esquerda, aqui, ó, desse ponto lá em cima. Então eu vou ter que tirar isso aqui, ó, remover essas duas achuras aqui para dar certo o que eu estou querendo fazer. Então vamos lá, ó. Remove, clica aqui, entra. Muito bem, agora a gente está só com essa achura. Então eu vou mudar a origem dele para top left. Muito bem, então ele começou do zero aqui e veio para cá. Aqui embaixo, coincidentemente, deu certo, mas poderia ficar um pedaço assim, ó, não tem problema. Se você quiser colocar a achura, o início dela em algum ponto específico, por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um close, vou fazer um retângulo, eu tenho um pilar aqui, ó, no meio disso. E eu quero que a minha origem comece no canto desse pilar. O que eu faço? Eu venho aqui. Primeiro eu teria que tirar, eu criei esse pilar agora em cima da achura, então aqui eu não quero achura, certo? Então eu vou deletar essa achura e fazer de novo, tá?
Mas eu não deletaria, eu iria mover essa Ashura para cá, deixar ela de canto, e vou fazer ela novamente aqui. Então H, Ashura, clica aqui, entra, certo? E depois, com ela selecionada, eu vou fazer ele Match Properties, ou seja, ele vai pegar a propriedade de uma Ashura e transferir para outra que eu quero. Por que eu fiz isso? Vamos dizer que você já está lá na frente, você já usou outras Ashuras, você está com essa aqui selecionada, ou lá na frente você está com essa Ashura selecionada e tal, e qual que era essa mesmo? Nem lembro mais. Ou você pegou o desenho de outra pessoa e tal, o que é mais fácil? Eu vou mover ela para cá, deixar ela aqui para quê? Para ela ser um padrão, para esse padrão ser copiado e colado aqui, vamos dizer assim. Então eu pego esse Match Properties, clico aqui, ó. Então, com ela selecionada, eu clico no padrão que eu quero e esse padrão é copiado para cá. Já com a cor do layer, já com o tipo certinho, a escala, a rotação, tudo certinho. Tá? Porque às vezes você pega um desenho que já tem uma Ashura, até você descobrir qual que é, porque essa aqui, por exemplo, ela pode ter podem ser duas Ashuras diferentes que fazem o mesmo resultado. Esse net, ele já vem quadriculado aqui, tá? Se você pegar lá em cima, o 37 aqui, ó, o ANSI 37, ele é em 45 graus. Só que se eu mudar o ângulo de 45 para cá, tá? O que vai acontecer? Se você olhar aqui, é a mesma, ó. Não é igualzinho? Só que essa é o ANSI 37 e essa aqui é o NET. Legal, né? Então uma pode ser confundida com a outra. Tranquilo? Ah, vamos lá. Depois de tudo isso, vamos voltar aqui. O pilar está aqui e eu quero fazer com que a origem da minha Ashura seja na base do pilar, por exemplo. Então, vou clicar aqui, set origem com o clique e clico aqui. Pronto.